Primeira dica, a diferença entre auto e laudo. O auto ele é ditado pelo perito, o laudo ele é feito pelo perito. Incrivelmente eles cobram essa diferença. Dentro dessa dica ainda é importante dizer qual a diferença entre parecer, atestado e relatório médico legal. A grande diferença é que o relatório é aquele documento mais completo, ele é formado por diversos itens, como preâmbulo, histórico, descrição. E a descrição é a parte mais importante, é a descrição que diferencia o relatório dos demais documentos médico-legais. A parte descritiva é onde o perito vai dizer tudo o que ele está vendo. Absolutamente tudo que ele está vendo, ele vai colocar na parte descritiva. E essa parte descritiva não existe no atestado e não existe no parecer. O parecer é uma mera resposta aos quesitos. O atestado é uma mera afirmação do que está acontecendo. E no relatório, sim, o relatório é o documento completo que tem essa parte descritiva, que é a parte que diferencia o relatório do auto e do parecer. Então, importantíssimo lembrar essas diferenças aí. São muito importantes. Caem para todo concurso que exige medicina legal. Dica 1, tá? Agora vamos para a dica 2. Dica 2 de medicina legal. Identificação. Qual a diferença entre identidade, identificação e reconhecimento? O reconhecimento é feito por um leigo te reconhece, um técnico te identifica e os teus caracteres traçam a sua identidade. Então, são 3 termos aí que podem ser cobrados na prova de delegado aí que teremos principalmente agora em São Paulo, Goiás, né? Prova Polícia Federal pode cobrar esse tipo de termo. As bancas adoram, tá? Quais são os principais métodos de identificação? Nós temos, claro, de Vucetich, mas não se resume a Vucetich, o sistema datiloscópico de Vucetich. Você tem a fotografia sinaléptica, que já foi cobrada em São Paulo, que nada mais é do que a foto de frente e de perfil direito. Você tem a prosopografia, que é um método comparativo de crânio. Tá? Você tem a poroscopia, que é o estudo dos poros. Okay? Eles têm as mesmas características de perenidade, imutabilidade, variabilidade dos desenhos papilares. Okay? Lembrar que o exame de DNA, embora moderno, ele não é suficiente para identificar a identidade. Ele gera um grau de comparação com amostras familiares. No entanto, existem técnicas mais adequadas que o DNA para se identificar uma pessoa, notadamente quando você tem uma pré-existência de parâmetros, quando você tem parâmetros de comparação pré-existentes. Quais são essas formas de identificação que são ainda melhores que o DNA? A própria impressão datiloscópica, a arcada dentária e a sobreposição de imagens, ok? São as 3 formas que costumam ser cobradas como mais adequadas que o DNA e inclusive caiu para delegado Maranhão em janeiro, ok? Um caso que tinha a identificação datiloscópica e o DNA, qual era melhor? A impressão datiloscópica na faca, ok? Quanto ao sistema datiloscópico de Vucetich, sempre lembrar a diferença entre delta e arco, né? Os deltas eles têm várias definições, mas eles são bem característicos de uma identificação. Sempre lembrando, então, que na presença ou ausência do delta, tá, o seu desenho pode ter algumas características. Por exemplo, pode ser um arco, que é hipótese de identificação sem delta. Você pode ter uma presilha interna, e quando você sabe o que é presilha interna ou externa? A presilha interna é aquela que está para a direita do seu polegar, porque ela é interna, ela tem os outros dedos aqui. Então, o delta vai estar na direita do seu polegar. Quando ela é externa, vai estar na esquerda do polegar, porque tem que lembrar que o polegar aqui, os dedos estão para a direita, então não tem nada para a esquerda, então você vai chamar de presilha externa. Por isso que você chama de presilha externa, ok? E você pode ter o verticilo, que é a hipótese de 2 deltas presentes no seu dedo polegar, ok? Então, essas são as principais características aí do método datiloscópico de Vucetich. Ele identificou os deltas, que é uma espécie, que é um ponto de encontro, digamos assim, é um ponto de encontro, e ele pode estar na direita, se for presilha interna, na esquerda, se for presilha externa. Se não tiver delta é arco, se tiver 2 deltas é verticilo, ok? Existem outros métodos de identificação, como as raças. De vez em quando essas raças são cobradas.
ecotipo caucásico, mongólico, negroide, indiano e australoide, ok? Importante, às vezes, ficar atento de algumas características desses tipos para identificação, ok? Essa é a dica 2 de medicina legal. Vamos para a dica 3. Dica 3 de medicina legal. Dica 3. Lesões e instrumentos. Não confundir nomenclatura de lesão com nomenclatura de instrumento. As bancas adoram confundir os candidatos nisso. Um instrumento cortante gera uma lesão incisa. Uma lesão pérfuro-incisa é provocada por um instrumento pérfuro-cortante. Um instrumento contundente gera uma lesão contusa. Um instrumento perfurante, uma lesão punctória. Qual lesão é causada por uma bomba? O agente vai colocar uma banana de dinamite para explodir um caixa eletrônico, mas se explode. Qual lesão que acontece no corpo do bandido? No corpo do delinquente, da vítima? Uma lesão corto-contusa por instrumento corto-contundente. Ok? Você tem, por vezes, essa mistura de lesões e instrumentos. Então, cuidado para não confundir os termos, ok? Lembrar que aqueles instrumentos que costumam ser utilizados dentro dos presídios pelos condenados para se defenderem ou atacarem os seus inimigos costumam ser de haste curta, características de lesões com características aí de lesões perfurantes, ou chamado estoque, né? Ele dá uma estocada, ele chama. Lembra da esgrima, né? Ele te estoca, é um instrumento perfurante, ok? De uma lesão punctória. São coisas que são perguntas que caíram, inclusive essa da bomba caiu para delegado Minas, ok? Novamente, caiu para delegado Maranhão também, eles confundindo instrumento com lesão, não caia nisso, ok? Então aí vai mais uma dica de medicina legal. Espero que você tenha sucesso nas próximas provas de delegado. Abraço. Quarta dica de medicina legal. A quarta dica de medicina legal envolve a diferença entre lesões causadas por fogo e lesões causadas por gelo. No fogo você tem 4 graus de lesões, no gelo você tem 3. No fogo começa com eritema, flictena, escarificação da derme e carbonização. No gelo você tem eritema, flictena e, por fim, você vai ter a necrose ou gangrena, ok? Não confundir, saber essa diferença é importante. Não confundir também outros sinais, mas outros sinais eu vou falar nos próximos vídeos, nas próximas dicas. Então, essa é a minha quarta dica de medicina legal. Não confundir os graus de lesões, ok? Abraço. Quinta dica de medicina legal, síndrome térmica. 2 sinais importantes na morte pelo fogo. Sinal de Montaut e sinal de Devergy. O sinal de Devergy é aquela posição em que o morto carbonizado fica no sentido de posição de grimista, de lutador. Os braços ficam à frente do rosto. Não significa lutar contra o fogo, não significa que a vítima lutou contra o fogo, às vezes ela já estava morta. Okay? No entanto, é uma contração natural do corpo por conta da saída dos líquidos, ok? Então, esse é o sinal de Devergy. E o que seria o sinal de Montaut, também presente nesses incêndios e que deve ser analisado pelo perito para verificar se a vítima estava viva ou morta durante o incêndio. Se a vítima estava viva, ela terá o sinal de Montaut, ou seja, a presença de fuligem nas vias aéreas. Se ela já estava morta, ela não terá as fuligens nas vias aéreas, sim, não teremos a presença do sinal de Montaut, ok? Essa é a principal diferença aí. São os dois principais sinais no quesito síndromes térmicas, ok? Sexta dica de medicina legal, lesão e morte por corrente elétrica, ok? Quando a vítima é atingida por um raio, temos o que se chama de fulguração, que apresenta o sinal de Lichtenberg, ok? Lichtenberg, ele reproduz a trama muscular, a trama vascular, ok? A trama vascular, não muscular, né? Ele atinge os vasos superficiais, produzindo um sinal muito parecido com o do raio, realmente. Já se você é atingido por uma corrente industrial, uma corrente elétrica industrial, ou seja, uma corrente que não vem da natureza, você é atingido por uma eletropressão e na vítima
teremos a presença, na maioria das vezes, do sinal de Jelinek, ok? Que é uma lesão dura de bordas elevadas, seca, ok? Que pode reproduzir a forma do condutor, ok? Não é uma queimadura, ok? Não é uma queimadura, mas parece, tá? Então, às vezes vai estar presente esse sinal de Jelinek, mas sempre na prova que pedirem sinal de Jelinek, você tem que saber que é por eletropressão, corrente industrial. Se falar em sinal de Lichtenberg, você vai saber que é sinal de fulguração. A vítima foi atingida por um raio, ok? Isso é o mais importante de lesões e mortes causadas por energia elétrica. Um abraço. 7ª dica de medicina legal. Importante lembrar. Outro tema que sempre cai é a morte por constrição do pescoço. Pode se dar de 3 formas, ok? Constrição do pescoço, 3 formas. Por esganadura, quando você usa as mãos. Por estrangulamento, quando você usa, por exemplo, as mãos para segurar um laço que aperta o pescoço da vítima, ou o mata-leão. E por último, o enforcamento, que traz aquele sinal oblíquo, suco único, ok? Que se encerra aqui e você usa o corpo da vítima para impedir a passagem do ar, ok? Então, constrangimento de pescoço, constrição de pescoço, são essas 3 principais formas. Mas, quais são os 3 sinais que formam a tríade da asfixia? Ok? Os 3 sinais que formam a tríade da asfixia. Você pode ter, na sufocação indireta, a máscara equimótica de Morestin, que são a presença de milhares de petequias na região do pescoço, pelo fato do sangue não conseguir descer, ok? Importante lembrar disso, na sufocação direta você vai ter essa máscara equimótica de Morestin. Mas, voltando, qual que é a tríade da asfixia? Quais são os sinais que formam essa tríade? Sangue fluido e escuro, congestão polivisceral e mancha de Tardieu, que são as equimoses viscerais. Você vai ter equimose visceral, sangue fluido, congestão polivisceral. Forma a tríade de asfixia, que é sempre cobrada em prova, ok? Então, não esquecer da mancha equimótica de Morestin, que é a mancha que fica na face da vítima, porque o sangue não desce, são várias petequias. E esses 3 sinais internos que formam aí a tríade da asfixia, equimose visceral, novamente, congestão polivisceral e o sangue fluido, ok? Sabendo diferenciar sempre a constrição por esganadura, por enforcamento e por estrangulamento. Sempre cai, é uma dica muito útil. Valeu!